Vamos lá. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Rocon. Já estamos na edição de número 27, comemorando um ano de programa, quase sem interrupções. Eu sou Marco Nel e para este programa nós preparamos uma retrospectiva do que aconteceu aqui neste ano que passou. Para tanto, nós escolhemos 9 discos que nós achamos que foram marcantes e que traduziram a essência desse podcast. Bom, antes de tudo, eu deixo aqui o convite para quem gostou do programa. Deixe seu like e se inscreva aqui no YouTube no nosso canal, Programa Rocon. Não deixe também de clicar no sininho para receber as novidades. Nós também temos uma página no Instagram, é o @programa_rock_on. Não pode desobedecer. Não pode dar tchau. Inscreva-se lá também para saber tudo sobre o nosso canal. Bom, então vamos começar com o programa. Eu passo a palavra agora para o meu grande amigo Demian para dar a sua saudação. Demian, com você. Boa tarde, meus colegas de programa, Marco, Cris, e a todos aqueles que estão acompanhando o programa Rocon. E hoje vamos falar um pouquinho desse um ano de programa e espero que vocês curtam aí, certo? Minha indicação aqui vai para um álbum que está sendo foi lançado agora há pouco tempo e causando bastante rebuliço aí nos meios sociais. Iron Maiden tem jutsu. Peguei minha cópia, gostei bastante do álbum, principalmente do CD2. O CD2 dele achei mais legal que o primeiro. Mais uma indicação aí do Iron Maiden agora não, né? Já há algum tempo com um som mais progressivo. DJ, com você aí, apresentação. Boa noite a todos, boa noite Marco, boa noite Demian. Como o Marco falou aí, fazendo um ano de programa, 27º programa que a gente já está fazendo. E hoje, realmente, quando o Marco falou, o Regis já chegou. Boa noite, Regis. A gente vai falar do disco Boa noite, que Regis. você escolheu, hein, cara? E a gente escolheu 9 discos que foram marcantes no programa. E 8 foram dos convidados. Né? 8? 6, Não, 7, 5. 5, né? 5 dos convidados. Um cada nosso, e um foi por causa do primeiro programa que a gente fez, então a gente resolveu pôr ele também. Isso. Inclusive, quem vai começar falando desse primeiro disco, que foi o primeiro programa Rocon, é o Demian. Demian, você que começa aí, cara, pode mandar bala. Vamos lá, então. Primeiro programa, nós fizemos a discografia comentada. A discografia comentada Iron Maiden durou mais ou menos o álbum sem jutsu. Durou mais ou menos o tempo do... Demorou o tempo do álbum sem jutsu. Umas 3 horas. Uns 3 dias de programa. Os caras falando mais que meu Deus, José do Alho. O programa acho que deu 4 horas de programa. Tudo empolgado para falar da Iron Maiden. Esquecemos, eu não sabia, né, cara? Esquecemos do tempo. Então foi escolhido o álbum, né? O álbum Killers, de 1981, clássico, né, do Iron Maiden. Como a gente falou, né? Pegar o primeiro Iron Maiden até o Seven Son é só pedrada mesmo. Iron Maiden. Difícil uma banda conseguir lançar 8 álbuns numa sequência com a qualidade que o Iron Maiden lançou. Se a gente for lembrar de bandas, eu lembro assim de cabeça os Beatles. Colocaria os Beatles, mas outra banda que lançou 8 álbuns assim, né? Assim, de uma linha foi aumentando. Na sequência, assim, né? A sequência assim, de qualidade. Não é que um melhor que o outro, né? Mas, eles foram progredindo muito no som e chegando assim no Somewhere in Time, no Seven Son, mudaram, mas a qualidade realmente muito boa do Iron Maiden. E o Killers, né? O segundo com o Paul Di'Anno, primeiro com o Adrian Smith, é um álbum assim que, te falar,
é de ponta a ponta, né? Um álbum que marcou o heavy metal, e você pode colocar da primeira à última música, não tem uma música ruim. Álbum perfeito, Iron Maiden arrebentando, e aí mostra bem a mão do produtor, né? Como muda. O Martin Birch, né? Fazendo a produção desse primeiro álbum, foi até o Fear of the Dark depois. E é um álbum, assim, essencial para quem gosta de heavy metal. Quem gosta de heavy metal não tem como não gostar de Iron Maiden, e muito menos ainda de Killers. Ele, para mim, tá no meu top 5 do Iron Maiden. Não lembro a sequência, mas se for pegar 5 álbuns do Iron Maiden, o Killers vai estar. Eu gosto muito do primeiro, do Iron Maiden, mas o Killers a gente já vê, né, essa parte da entrada do Adam Smith e também da produção do álbum, que ainda melhorou mais ainda. Bom, com certeza. Se a gente for falar desse álbum, a gente fica o dia inteiro falando dele, porque é muito bom mesmo. Essencial na discografia do Iron Maiden. Quem segue aí é o Marco? Cris, vai lá, Cris. Chovendo molhado, que nem o Deminha falou. Para falar a verdade, é um dos meus favoritos do Iron Maiden. Favorito em tudo, cara. Em capa, acho a capa do Killers uma das capas mais legais do Iron Maiden. Eu gosto muito desse disco. Toda vez que pergunto para mim os discos favoritos do Iron Maiden, eu fico na dúvida entre o Peace of Mind e o Power Slave, mas o Killers, cara, o Killers eu sempre... É o Killers e eu esses dois, cara. Mas eu sempre gostei, cara, e que não falei. O Demian falou um negócio que é verdade, cara. O Killers o primeiro, o Iron Maiden é muito louco, mas o Killers é superior por causa da entrada do Adam Smith, com certeza, e também pelo trampo do Martin Birch, com certeza, cara. O som do Killers é matador, cara. É muito pesado. O Diano puta, cara, eu acho esse disco perfeito, assim, cara. O Deminha já falou tudo que tinha que falar. É um dos meus discos favoritos do Iron Maiden. Foi o primeiro rock-on que a gente fez, foi a discografia do Iron Maiden, como o Deminha já falou. E é isso, cara. O que o Deminha falou e já falou praticamente tudo. É um dos meus favoritos. E a gente fez uma escolha, assim, o que a gente ia pôr do Iron Maiden no programa. O Deminha teve um problema, a gente fez uma reunião, ele não pôde participar da reunião. Ele teve um problema, não pôde participar. E aí a gente falou, Marco, o que a gente vai pôr? Aí o Marco escolheu um disco e falou, agora você escolhe. Eu falei, vou escolher o Killers. Ele falou, eu sabia que você escolheu o Killers. Então, eu sabia que você escolheu o Killers. Então, é isso aí. Matador esse disco, cara. Um dos favoritos do Iron Maiden para mim. Marco, o que você acha do Killers? Eu acho que quando eu falei escolhe, eu já sabia qual que você ia escolher. Eu já sabia exatamente qual disco você ia escolher. E assim, eu acho legal a escolha pelo seguinte, claro que né, o Paul Diano acabou ficando só até esse disco, mas assim, aí já tem a sonoridade do Iron Maiden, né? A peça ali que faltava era o Martin Birch na produção. As músicas ali no disco, a parte musical, né, a parte instrumental do disco inteiramente composta pelo Steve Harris, só algumas letras aí compostas pelo Paul Diano. Um disco muito pesado e já com aquela sonoridade que vinha a ser característica do Iron Maiden. Se no primeiro ainda dava pano para manga para alguém falar, tem ali uma influência ou outra de punk, e que eu acho que tem, para falar a verdade, apesar do Steve Harris discordar veementemente toda vez que é perguntado, no Killers não. Killers é um disco 100% heavy metal, daquela nova onda do metal britânico, e mostra ali o porquê do Iron Maiden ter sido o maior expoente desse movimento, né? É uma banda diferenciada mesmo nos primeiros discos, mesmo num disco como Killers, aí que você pode dizer, o segundo disco da banda, mas ainda estava encontrando sua característica, o seu som, mas já estava tudo pronto ali. Já tá certo que eles vinham desde 1974, né? Salvo engano, como banda, mas no primeiro disco já estava tudo pronto. O Killers foi só consolidação ali com uma produção
do jeito que o Iron Maiden merece. Para mim também é um senhor disco também, vou falar, acho que tá no meu top 5 também da banda, não tem como não colocar um disco como Killers, né? Só a música título, por exemplo, Rothschild, Murders in the Rue Morgue, você começar a falar velha história, né? Que disco parece a coletânea, se começar a falar, você fala o disco inteiro. Então eu deixo essas três aí, um tremendo num disco, uma excelente escolha já para abrir de forma animal já essa retrospectiva. Bom, a gente vai continuar, vamos falar um pouco do programa Rock-On número 4. O programa Rock-On número 4 foi onde a gente teve o nosso primeiro convidado, foi o grande Fernando Salari, nosso grande amigo, participou de um programa que a gente teve, na verdade, a primeira batalha de bandas, foi Metallica versus Megadeth. Então vou passar a palavra aqui para o Demian para falar um pouquinho sobre o disco que a gente escolheu aí desse episódio do número 4. Primeira batalha de bandas, primeiro convidado, Fernando Salari. Demian, você. Então, fizemos essa batalha de bandas, foi bem legal. Acho que foi a primeira que nós fizemos. Foi a primeira. Foi a primeira, né? Foi bem legal. O Cris não pôde participar desse programa. Ficou louco para participar, ficou louco para dar uns pitacos, mas não teve como. E o álbum que foi escolhido foi o So Far, So Good, So Hot, de 1988. É um álbum, né, que ele fica no meio de dois. Ele é um álbum meio injustiçado até, porque ele fica no meio de duas obras-primas do Megadeth, né, o Peace Cells e o Rust in Peace, né? Tem dois? Versão original e aquele remaster do Dave Mustaine. O remaster eu tenho a versão remaster. Tem os bônus. Então, ele é um álbum assim que ficou. É aquela coisa, é que nem o Fireball do Purple. Fica entre Machine Head e Rock. Eu acho que o Megadeth é a mesma coisa. Então, dá uma apagada nesse álbum, mas ele é um álbum legal, ele é um álbum bom. Né? Que, puta, entre esses dois que eu falei agora do Megadeth, é difícil. Então, mas ele é um álbum interessante. Ele tem um cover, né, do Sex Pistols, Anarchy in the UK. E tem faixas que eu gosto, que são mais cadenciadas até, né? Mas o Hitlerano do Dave Mustaine é sensacional. E aqui eu não lembro, né? Teve dois, o baterista e o guitarrista que saíram, né, o Marco? Sim. Ficaram pouco tempo, né? Ficaram pouco tempo. Então teve essa fase também difícil, né? De drogas, de relacionamento, do pessoal da banda aí sair, então eu sei que tem afetado um pouco aí na conclusão aí do álbum. Mas assim, My Darkest Hour eu acho muito louco essa música, cadenciadona. A segunda, né, depois da intro, a segunda série World of Fire eu gosto bastante também. Hook na Mouth, também eu acho legal, Hook na Mouth, né, eu acho bem legal. E é um álbum assim, um álbum bom. Do Megadeth. Como eu falei, é complicado o lugar que ele fica ali entre dois clássicos da banda, mas eu gosto bastante desse álbum, eu coloco para ouvir e ele cai bem. Dá para ouvir do início ao fim. Marco, é você? É o Cris. Desculpa, vai, Cris. Né? É o Cris. Cris, o que você acha cara, aí exatamente. Cara, é complicado, porque ele fica no meio ali de dois discos embaçados, Pixels e depois o Rust in Peace. Mas, na verdade, a gente escolheu esse daí mesmo por ser esse disco mesmo. Porque seria fácil falar do Pixels, falar do Rust in Peace. Isso aí já chovendo molhado, né, cara? Daí eu falei, vamos escolher os... So Far, porque o So Far tem muita gente que não gosta, cara. Eu já ouvi falar que eu não gosto muito desse disco aí, não. Eu realmente, aqui no Demian falou, eu gosto também. Eu vou ser sincero para você, dessa fase clássica do Megadeth até o Countdown, depois tem o Euthanasia, depois é o Risky. É o Risky? Não, Crypt Writings. Não, Crypt Writings, O Crypt Writings, até o Crypt Writings é legal. É legal. Dessa fase do primeiro até o Crypt Writings, sim. O que eu ouço menos, assim, cara, é o primeiro. O primeiro é o que eu ouço menos mesmo, cara.
Eu acho, esse é mais ou menos, assim, cara. Mas o So Far eu acho bem legal, que nem o Demian falou. Exatamente, ele só fica por causa que ele fica naquele meio de dois clássicos, né? Pixels, Rust in Peace. Mas tem o cover do Sex Pistols, né, cara? Que ficou até que legalzinho com o Megadeth. Mas tem o clássico deles, de sair o clássico em My Darkness Hour, que eles tocam até hoje em dia, né, mano? E é um puta som legal. E disco legal, cara. E foi por causa disso que a gente escolheu mesmo, porque é um disco meio polêmico, que no Demian falou, é um disco meio injustiçado, cara, do Megadeth. Mas é um disco legal. E é isso aí, cara. Marquei Mary Jane, que eu gosto também. In My Darkness Now, que virou um clássico do Megadeth. Puta álbum legal. E essa capa também eu acho bem legal do Megadeth, viu, cara? Eu acho bem legal essa capa aí. Marco, o que você acha do So Far, do Megadeth? Eu acho que é um disco que teria cabido até naquela edição que a gente fez de discos injustiçados. Se a gente fizer uma terceira versão, eu acho que até daria para colocar facilmente o So Far, So Good, So What. O Demian falou aí, depois eu pensei. Pior. Porque realmente é um disco... O Demian lembrou do Fireball, também lembro do Who Do We Think We Are. Outro disco do Deep Purple também, que ficou ali enterrado entre dois clássicos, no caso, entre o Machine Head e o Burn, né? Aí é sacanagem, coitado. Sacanagem também, né? Sacanagem também. E aí dá na mesa. Dá pra fazer essa comparação. O Demian fez uma comparação muito feliz, tanto com o In Rock e o Machine Head, quanto o Machine Head e o Burn. Tem discos no meio ali, e esse acaba sendo um disco assim esquecido. Como o Chris falou, tem uma mudança aí grande na formação, metade da banda saiu, entrou no lugar do Gar Samuelson na bateria o Chuck Beller, que era a hold de bateria do Megadeth, e na guitarra entrou o Jeff Young. O Jeff Young fazia parte ali da cena californiana, e eu acho que eu acho que era uma pessoa que meio que ficava um pouco assim deslocada, porque você via que a influência dele era mais do hard rock que estava em voga ali em Los Angeles na época, aquele hard rock glam. Acabou entrando no Megadeth, né? Tocou, fez o papel dele, um excelente guitarrista, até hoje está nativo, né? Ele largou um pouco o rock, ele toca violão flamenco hoje em dia, além de ter uma banda de rock também. Mas, assim, é um disco que eu acho que a única coisa que peca um pouco nele, na verdade, é a produção. Eu acho a produção dele um tanto quanto esquisita. O primeiro já tinha uma produção ruim, eu acho que o primeiro sofre, na verdade, pessoal. Coloca um pouco o primeiro de lado, acho que muito por causa da produção do disco, que já era uma produção ruim. O Pixels, uma produção excelente, e esse disco também foi até estranho, porque depois de um disco com uma produção tão boa quanto a do Pixels, esse disco, a produção, sei lá, acho que um excesso de distorção, não sei, é uma produção meio estranha. Mas as músicas, por outro lado, mais do que compensam isso. Eu vou citar aqui, nominalmente, aqui, músicas que o Demian já citou também. Set the World Afire, que foi, na verdade, a primeira música que o Dave Mustaine compôs. Ele compôs essa música compôs pro Megadeth. Ele compôs essa música vindo de ônibus quando ele foi mandado embora do Metallica. Os caras do Metallica mandaram ele embora, colocaram ele no ônibus. Tchau, você tá indo de volta pra Califórnia. Eles estavam em Nova York, né? Então foram 3 dias de viagem. Ele disse que em 3 dias ele compôs essa música. Ela se chamava originalmente Megadeth. Essa é a música título da banda. Acabou mudando o título para Set the World Afire e usou no terceiro disco da banda. Anarchy in the UK também, que o Chris citou, é uma versão de fato bem legal, uma curiosidade, que aí quem tem o disco vinil ou essa edição original do CD, ela tem o solo do Steve Jones. Steve Jones fez uma participação né, no disco, e para essa versão, deixa eu pegar aqui de novo, a versão remaster, não sei qual foi a questão aí, né, eles não divulgaram na época, mas o solo foi limado. Da mixagem final. Não tem o solo, fica só a base que tem no fundo. Né? Fica até um pouco estranho, né? Porque a versão original tem o solo do Steve Jones. Sabe-se lá o que aconteceu, se o Steve Jones cobrou mais dinheiro, nunca foi. Quis mais dinheiro. Quis mais dinheiro, nunca foi divulgado isso. Então, né, a gente ficou com. Ainda bem que tem a versão original que tem o solo, que é um solo bem legal, um solo simples, né? Não é. O Steve Jones não
não um guitarrista virtuoso, mas é um solo que encaixa perfeitamente na música. Uma versão muito legal. Por fim, eu quero citar My Darkest Hour. Segundo o próprio Dave Mustaine, ele compôs essa música assim que ele soube, a parte instrumental, claro, assim que ele soube da morte do Cliff Burton. Então ele fala que até hoje que essa música, a parte instrumental dela, é uma homenagem ao Cliff Burton, porque ele compôs assim que ele soube, com toda a tristeza, né, de ter tomado conhecimento da morte do ex-colega de banda, de Metallica. Ele diz que compôs essa música, diz que veio quase que inteira na mente dele assim que ele soube. A letra, escrita posteriormente, aí já trata de outra coisa, ela não guarda relação nenhuma com Cliff Burton, mas fica a parte instrumental que foi composta como homenagem ao Cliff Burton. Disco excelente também, muito legal, e a participação, eu quero ressaltar também a participação do Fernando, que mandou muito bem nesse programa aí na Batalha de Bandas, foi muito bem aí, esse programa foi bem legal e muito graças ao Fernando. Continuando, para comemorar a 10ª edição do programa, o número redondo, a gente teve uma participação especialíssima do nosso grande amigo George Vinebolt. O George fez umas indicações muito boas. Vou passar a bola para o Cris para continuar falando aí do nosso próximo disco. Cara, a gente vai falar sobre o The Zombies, que é uma indicação do George, o Odyssey e Oracle. Cara, eu vou ser sincero para vocês, eu nunca tinha ouvido esse disco inteiro, cara. Nunca tinha ouvido. Inclusive, depois que o George fez o programa pra gente, eu fiquei de ouvir e não consegui ouvir. É por isso que eu sempre falo que esse programa é legal, porque tem essas coisas, né? Você ouve discos que você não conhece, você ouve de novo discos que você não gostava e muda a sua opinião. Isso que é legal do programa. E o The Zombies é uma banda que eu conhecia, sim, mas nunca tinha ouvido disco nenhum. Peguei para ouvir. Se eu não me engano, é o segundo disco deles. Eu acho que é o segundo disco, né, Marco? Eu acho que é o segundo disco deles. Segundo disco, isso. Lançado em 68. Cara, eu peguei o disco para ouvir. Eu até citei, eu marquei umas músicas para não esquecer de destacar elas. Formada no começo dos anos 60. Eles vêm com aquela pegada das bandas dos anos 60 da Inglaterra, meio banda inglesa. Tem a forte influência. Não tem como não ter influência de Beatles. Com certeza, em certas músicas você ouve que é Beatles ali, mas por outro lado, e você ouve o disco, tem muitas partes que você vê que é puta psicodelia, muito louco, assim, cara, dos anos 60. Que nem o Regis falando, esse álbum dos Zombies é incrível, é muito louco, Regis. E, cara, e o puta de um disco gravado em 68, puta de uma gravação bem feita, legal. E os Zombies era uma banda que não tinha tanta grana igual, acho que o Beatles, né, cara? Não tinha. E puta disco bem gravado, você ouve de fone, cara. Você ouve de fone, assim, cara. Você vê uns estéreo doido que tem de psicodelia, assim, muito louco. E esse disco, a formação dele, um dos principais formadores do grupo é o tecladista, né, cara? Como que ele chama aqui? Esqueci o nome dele, cara. O Roger Argent. Roger Argent, é o tecladista. Quem não lembra daquela banda Argent, que você não lembra que quem conhece aquele som do Kiss, God Gave Rock and Roll to You, esse cover que o Kiss fez é dessa banda Argent. Que é dele. Quem não sabe disso, então já esse cara era dos Zombies, cara, o tecladista dos Zombies. Marco, que eu falei, puta disco legal, cara, e eu não conhecia assim, nunca tinha ouvido esse disco, cara, para falar a verdade. E eu indiquei, só para não esquecer o que eu marquei aqui. Esse disco é tão foda, cara, que ele foi indicado pela revista Rolling Stones entre 500 discos. Ele foi escolhido entre o 100º disco, um dos melhores discos da história da música, cara. Isso é foda, hein? Com 500 discos, eles estão em 100º, cara. Porra, mano. Moral na quebrada. E eu deixei aqui anotado para não... O disco inteiro, e só ressaltando que o disco inteiro é legal. Não tem uma música assim que você fala, puta, chato, ruim. Eu gostei do disco. Eu gostei de verdade, cara. E eu tentei anotar aqui 4. Maybe After He's Gone. Eu achei esse som legal. A Changes. Vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar aí. E a primeira, cara, que abre o disco. Chama Carry of Cell 44. Cara, esse som é muito louco, cara.
Como eu falei, eu não tinha esse disco, não tenho, mas eu baixei ele para ouvir, eu já ouvi umas 2 vezes, 3 vezes, cara. Eu achei e essa capa é muito louca também, cara. Eu achei bem louco, foi uma excelente escolha do George, que eu não conhecia, o Demian, acho que o Marco conhecia, eu nunca tinha ouvido esse disco, cara. E, como eu já falei, esse programa é bom por causa disso, cara. Muitas coisas, muitos discos que a gente já reouviu, eu mudei minha opinião, saca? Muita coisa que eu falei, puta, realmente eu não gostava, e hoje em dia eu ouço diferente, eu acho legal, e tinha muita coisa que eu não gostava, e hoje em dia eu acho pior ainda. Uma vez eu ouvi achar pior ainda. Mas legal, cara. Eu gostei desse disco, essa banda é bem louca. E eles acho que eles só têm uns 3 discos só, Marco, da época dos anos 60. Depois eles gravaram um agora em 2000 e pouco aí, mas acho que é ao vivo, cara. Salvo engano, 2009. 2009, acho que é 2011, cara. 2011? Eu não... acho que é 2011, tenho certeza. Eles gravaram ao vivo. Mas puta disco legal. É o Demian? Sou eu. Você desculpa, né? Demian, você quer falar primeiro? Não, fala, Marco. Pode falar. Não, pode marcar. Beleza, vamos lá. Então, eu vou falar a verdade, assim, esse disco, Odyssey and Oracle, indicação do George aí, também não conhecia, né? Também os Zombies também era uma banda que eu conhecia músicas assim, soltas, né? Também. Mas nunca tinha ouvido um disco inteiro e com certeza não tinha ouvido esse disco. E eu acho que esse disco, assim, é um produto da era que ele está inserido. Ele, como o Cris já falou, ele vai remeter a gente aí para a fase psicodélica do final dos anos 60. Bom, vamos começar colocando em pratos limpos. A gente não está falando aqui de um disco de rock. Esse disco ele é um disco de pop, com essas doses aí grandes de psicodelia, né? Como mandava, aliás, a cartilha da época, né? Da música popular. Ele foi gravado, até o Chris falou, e foi uma observação muito boa. O disco foi gravado na Abbey Road, nos estúdios da Abbey Road, que é o estúdio da EMI, onde os Beatles, né? Acho que a banda mais famosa que gravou ali. Aliás, os Zombies eles entraram no estúdio assim que os Beatles tinham acabado de sair. Eles foram a próxima banda depois dos Beatles. Os Beatles foram para gravar o Sgt. Peppers, saíram, os Zombies entraram para gravar o Odyssey and Oracle. E também quem tinha acabado de gravar ali na Abbey Road, que a Abbey Road, claro, são vários estúdios, né? Então dá para gravar mais de uma banda. Quem tinha acabado de gravar também era o Pink Floyd, que tinha acabado de gravar o Piper at the Gates of Dawn, que é o primeiro disco da banda. E ali você vê que a influência, os Zombies também sendo uma banda inglesa, você vê que a influência ali é muito clara. Né? Ele é um disco de pop, ele é guiado por teclado, inclusive o que o Chris bem observou, o Rod Argent sendo um dos líderes da banda junto com o Colin Blunstone, que é o vocalista, a banda ela é bastante guiada pelo teclado ali, né? E assim, eu achei um disco muito bom, um disco de pop realmente muito bom, muito agradável. Eu achei também que tem bastante influência dos Beach Boys, especialmente na parte vocal, né? Especialmente na parte vocal, você ouve ali, tem muita coisa que remete ao Pet Sounds, que tinha sido lançado no ano anterior. E assim, eu achei um bom disco. Talvez ele não esteja no nível ali desses discos que eu acabei de citar, de um Sgt. Peppers, de um Pet Sounds, ou mesmo do Piper at the Gates of Dawn, que eu particularmente é o meu disco favorito do Pink Floyd até hoje, né? Mas não por isso deixa de ser um disco muito bom, uma indicação muito boa do George. A primeira música, realmente, né? Até é estranha, porque é uma música com clima alegre, mas ela fala de um presidiário, né? Fala de um presidiário e a cela que tá falando é realmente a cela, né? O cara que tá indo acabou de ser preso, tá indo ocupar aquela cela ali. É um disco muito bom, um disco excelente. Né? Eu não sei se eu colocaria ele necessariamente, eu acho que o pessoal acaba incensando demais o disco. Ele é um bom disco, mas eu não sei se ele entra na categoria de clássico, como querem colocar.
Mas, de qualquer forma, é um disco muito bom. Acho que qualquer disco dessa época aí, do final dos anos 60, da psicodelia, acaba sendo, de fato, um disco muito bom. Então, não sei se também, se por outro lado, se é exagero colocar ele como clássico. Demian, o que você achou aí do Zombies? Tô com vocês aí sobre... Também não conhecia a banda. Não conhecia, não sabia, não tinha ouvido nada ainda. E a Cris também não colocou que não conhece, o Marco também conhecia alguma coisinha, né? Para mim também foi a primeira vez que eu ouvi esse álbum. A primeira música, coloquei no Spotify, a primeira música me remeteu aos Beatles. Assim, eu achei ela uma pegada bem dos Beatles mesmo. Mas depois, assim, no decorrer do álbum, não fica só, né? A gente não fica só pensando nos Beatles. Aí o que o Marco falou. Aí é Pink Floyd, Beach Boys, você vê que essa influência aí segue o álbum, a toada do álbum. Eu achei legal também, eu gostei do álbum. Vocês falaram praticamente tudo. Cris e o Marco aí colocaram bem. Eu também tô com o Marco. Eu acho que ele não chega a esse patamar aí dos álbuns que ele, né, das bandas, né, que ele colocou, mas é um álbum, assim, muito bom mesmo. Foi uma indicação do Jorge, né, e eu não estava nesse programa, se eu não me engano, eu não participei desse programa. Participou sim, do programa número 10, participou. Que tava em 4, participou então, sim. Tá. Tava em 4, tava em 4. É que na época, no programa, o George mostrou, foi o último disco que foi apresentado. E aí, realmente, nós três, então, pelo jeito, no dia, agora eu tô me lembrando, realmente, nenhum dos três conhecia o disco. Não, né? Eu não E conhecia, realmente, não. Depois eu fui ouvir também. E é até legal que colocou nesse programa aí esse disco. Eu pude ouvir, né? E gostei da banda. Foi bem legal. E eu não sabia disso do guitarrista, né? Que é o nome dele? Argent. Tecladista. Então, eu não sabia que era da banda Argent. Eu sabia que o Kiss tinha um cover. Tem aquela cantora Lana Lane também, que tem um álbum de covers collection, que eu tenho aqui, que eu gosto dela, e ela também tem um cover do Argent, né, nesse álbum, mas eu não sabia que era do Essa banda é legal também, o Argent, é legal pra caramba. É um hard rock. Eu não conheço tudo, não. Eu não conheço muita coisa deles, não. Eu conheço mais os covers deles do que a banda. A banda é legal também, cara. O Argent é legal, mano. Tem que ouvir. Mas boa indicação e boa lembrança aí do programa que o Jorge participou. Agora. Beleza? Vamos lá, continuando? Vambora. Bom, continuando, então, agora vamos para o programa 11. Nós tivemos mais uma participação especial. Dessa vez a participação foi do meu grande amigo Thiago Reis, lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mais uma vez a gente fez uma batalha de bandas, dessa vez de 2 ex-vocalistas do Black Sabbath, Ozzy Osbourne e Ronnie James Dio, nas suas respectivas carreiras solo. Um dos discos comentados e que, na verdade, aliás, aproveitando, é um dos meus discos favoritos de metal, que foi comentado nesse dia, foi The Last in Line, segundo disco do Dio, lançado em 1984. Bom, nessa época a banda do Dio estava no auge, né? Com a formação original. Era o Dio no vocal, Vivian Campbell nas guitarras, o Jimmy Bain, que no baixo, o Jimmy Bain tinha tocado com o Dio no Rainbow. Gravou, inclusive, a obra-prima Rising, do Rainbow. O Vinny Appice na bateria, que veio com o Dio do Black Sabbath, né? Quando o Dio saiu, o Vinny Appice saiu junto. E o Claude Schnell no teclado, que nunca era mencionado nas formações nos discos, mas tinha sempre uma participação muito marcante. Então eu prefiro sempre citá-lo, porque é um tecladista, um exímio tecladista e que fez história tocando com o Dio nos anos 80. O disco em si, eu considero ele uma continuação do Holy Diver, do trabalho ali que começou no Holy Diver, ele segue aquela mesma linha, mas na minha opinião, pelo menos, ele é um trabalho superior. Eu gosto mais do Last in Line, pelo menos, né?
Na época, vamos começar falando, na época em que o Dio estava fazendo testes para montar a banda, assim que ele tinha saído do Sabá, um moleque, o guitarrista, chamado Jake E. Lee, que ele fez teste para entrar no Dio, acabou sendo reprovado, e aí no teste ele apresentou um riff de guitarra paletado que acabou sendo usado pelo Ozzy na música Bark at the Moon, na música título do terceiro disco do Ozzy, Bark at the Moon. Muitas pessoas já observaram que o riff principal da música We Rock, que é a abertura do Last in Line, ela tem uma certa semelhança com o riff da Bark at the Moon na estrutura. Eu, particularmente, eu acho que isso é uma coisa talvez um pouco inconsciente, né? Já que, até porque, oficialmente, nunca ninguém, seja Ozzy, Dio, mesmo Jake Lee, ninguém nunca mencionou alguma coisa como se fosse plágio ou algo do tipo, mas fica aí a curiosidade, pelo menos a impressão que eu sempre tive, né? Eu acho parecidíssimo aí o riff, mas às vezes até é uma coisa inconsciente. O Dio ouviu, escutou o riff, pô, esse riff é legal, e de forma inconsciente acabou compondo o riff, já que o Dio também era baixista, né? E sabia tocar guitarra também e compunha músicas da carreira solo dele. Fato é, então, continuando, fato é que a gente está à frente de um disco primoroso de heavy metal tradicional e traz aquela marca registrada do Dio, que foi uma coisa que a gente já falou aqui e que vem desde a época do Elf, do Rainbow, do Black Sabbath, todas as bandas, né, das quais ele fez parte. E assim, a personalidade dele é tão forte que acabou trazendo uma essência em comum e que trouxe também para a carreira solo dele, né? Como destaques, além da We Rock, né, que a gente citou, que eu acho que é uma tremenda de uma música, a música título também tem aquele típico riff cavalgado, né, que é característico da carreira solo do Dio. A Spirit Night é uma música bem mais frenética, bem mais rápida. Mystery tem o teclado do Claude Chanel bem em evidência, né, uma música muito legal também. E o disco fecha com uma música épica que é Egypt, The Chains Are On. É um puta num disco aí. Demian, o que você acha do Last in Line, segundo disco do Dio? Eu lembro que no programa que nós fizemos a Batalha de Bandas, nós fizemos Batalha de Bandas com o Dio, com o Ozzy, foi difícil pra caramba, porque os dois primeiros do Dio e os dois primeiros do Ozzy estão, né, disputando um com o outro, né? Puta, é difícil pra caramba. Esse dia o DJ não tava no programa? Não tava. Né? Puta, foi legal pra caramba essa batalha de bandas. Foi legal. Foi bem legal. E o começo, então, foi difícil pra caramba pra você. Vai chegando uma hora que o Dio começa a dar um sarrafo no Ozzy. Depois aí o Dio começa a sarrafar o Ozzy. Demian, você me dá licença só para falar uma coisa, até você falou do programa. Esse programa foi legal também, porque o Thiago é super fã de Black Sabbath, né? Então ele trouxe muita coisa, teve muita informação, até curiosidade, assim, né, sobre os discos, de acordo com o que ia falando, porque ele gosta muito, né? Então foi um puta num programa legal pra caramba. Sim, e no começo, então, a gente ficou, para escolher, foi difícil. Difícil. Mas vocês pegaram um álbum essencial na carreira do Dio. O segundo, eu não é que eu discordo, mas eu não sei dizer se eu gosto mais do The Last in Line ou do Holy Diver. Tá ali, né? Ganha pro um bigode, assim. Um filme bigode. Que nem você falou, tipo a The Last Line com a Holy Diver, as duas músicas, elas seguem o mesmo andamento. Sim. Então, é difícil. A Will Rock é uma música espetacular mesmo. A Will Rock é sensacional. As músicas que o Marcos citou aí, eu colocaria, além da que ele citou, eu gosto muito da One Night in the City. Eu acho muito legal essa música também. Mas, um álbum assim, vai falar o quê do Dio, né, Sinceramente, onde ele deixou sua marca em outras bandas e na carreira solo, o legado dele é incrível. E esse álbum, como o Marco
colocou aí a banda também que acompanha o Dio, muito boa. Então, álbum clássico mesmo. Vamos falar assim, os 2 primeiros álbuns do Dio são clássicos e uma referência ao heavy metal. Álbum sensacional, sensacional. Nota 10. Tem a capa também muito louca. Capa, tudo é legal nesse disco. Sensacional. Tudo é bom. Tudo é bom, não dá. Mas isso aqui é nota 10 mesmo. DJ, o que você acha aí do The Last Line? O que nem o Amaro falou, é chover no molhado. Puta. Mas é exatamente. É chover no molhado. Puta, não tem o que falar. Tem disco que você fala, puta, eu vou falar o que desse disco, cara? Acho que é perfeito. É difícil de falar até. Vou falar o quê? O disco é fudido, cara. Não tem nem o que falar desse disco aí. Só que uma coisa só que eu não concordo com o Marco. O Demian acho que não falou isso. Mas eu prefiro o Holy Diver. Mas os 2 discos são praticamente iguais, assim, né? Um segue a linha do outro, perfeito. Eu só prefiro o Holy Diver, cara, porque tem uma música do Holy Diver que é uma das músicas que eu acho mais legal uma das. Não que é a melhor, mas é uma que eu mais gosto da história do Dio, cara. É a que abre o Holy Diver, é Stand Up and Shout, cara. Puta, esse som, cara, eu acho esse som simplesmente matador, cara. Tudo, cara. A levada do som, heavy metal, uma paulada, Vini Appice toca ali, o Dio, cara. Nossa, o Dio canta demais esse som, cara. Eu só prefiro o Holy Diver um pouco mais por causa desse som, que eu gosto muito do Dio, esse som. Dos sons mais legais do Dio que eu acho. Mas, falando do The Last Line, puta álbum, cara. Praticamente a mesma formação, até a mesma formação, segue a linha do Holy Diver. Puta disco legal desse The Last Line, Marco. Não tem muito o que falar, puta álbum. E foi uma puta escolha. Foi o Thiago, né? O Thiago que escolheu. Foi da época foi do programa que o Thiago, na verdade, foi Batalha de Bandas, né? Foi Batalha de Bandas. A gente decidiu, a gente acabou escolhendo até para homenagear o Thiago, que, pô, fez uma puta na participação no programa dele. E puta, não tem nem o que falar. Puta álbum, puta disco perfeito. Parabéns. Nota 10 pra esse disco aí, cara. Marco, é com você. Vamos lá, bora. Vamos pular agora, então, para o programa 18. Nessa edição, nós falamos sobre alguns discos lançados na década de 1970 e nós tivemos outra participação especial, dessa vez do meu grande amigo Amaro Torres, representando Amaro Torres diretamente de Teresina, no estado do Piauí, representando os headbangers do Nordeste, que vou falar, são dos headbangers mais fiéis que eu conheço, viu? O pessoal do Nordeste realmente curte e conhece muito do negócio, viu? Então, o Amaro, vou deixar com o Cris aí. O Amaro trouxe um disco muito legal aí para discussão por todos. Cris. Vamos lá, então. O Amaro está assistindo aí. O Amaro tá assistindo. Um disco que... Puta, chovendo molhado também, pelo menos para mim, né, cara? Não sei. Ele escolheu o álbum solo do Paul Stanley, aquela quadra que tem, né? O solo do Paul Stanley de 78. Puta, cara, esse disco aí... Eu vou falar desse disco. Eu sou maior fã de Kiss, assim, né, cara? O Amaro deu uma aula, quando ele falou desse disco aí no programa, ele deu uma aula que ele falou de ficha técnica, ele falou de tudo, cara. A gente, caralho, mano. Falou até no negócio do hotel lá que o Paul Stanley tava. Eu falei, mano do céu, cara. O Amaro deu uma aula do Paul Stanley aí, cara. Na minha opinião, cara, o do Ace é muito foda, cara. O do Ace é foda. Mas, para mim, o Paul... Aí você vê que o Paul Stanley era o Kiss, cara. Porque esse disco aí parece um disco do Kiss, cara. Eles quiseram fazer um disco solo. Todo mundo fez um disco solo. O Peter fez, o Gene, o Ace. Todo mundo tem... Você ouve o disco solo dos quatro ali, você vê, pô, cada um queria fazer um negócio. A ideia foi essa, porque o Peter e o Ace já estavam querendo sair fora... E aí o Paul e o Gene falou, então tá bom, então, vamos fazer um disco solo, todo mundo, vocês tocam o que vocês quiserem aí, faz o solo de vocês, e a gente põe todo mundo o logo do Kiss e fechou. Mas, esse disco do Paul Stanley aí, cara, é Kiss, cara.
Parece o disco do Kiss, cara. Por isso que eu falo assim, mano, puta, o Paul Stanley era a cara do Kiss mesmo. Eu gosto muito do Ace, eu gosto muito também, mas esse do Kiss aí é matador, cara. Esse do Paul Stanley é matador, cara. Eu não consegui trazer o CD, que eu não estou na casa aqui da minha esposa aqui, mas eu peguei aqui para dar uma olhada nos sons, cara. Aqui abre o som a Tonight You Belong to Me. Cara, é uma paulada atrás do Move On, Hold Me, Love in Chains. Só tem sonzeira. Esse disco inteiro parece uma coletânea, na minha opinião, cara. Eu acho um puta álbum do Paul Stanley, cara. É um dos... É que nem eu falei já. É o meu preferido. Eu fico assim, ele e o do Ace. Mas eu ainda prefiro um pouco mais o do Paul Stanley. E eu lendo... Aí eu estava dando uma olhada na ficha técnica, tudo. Eu até falei com o Marco aqui, com o Demião, um pouco antes do programa. Bob Kulick, que tocou guitarra no disco inteiro. Tem participação do Carmine Appice, um monte de cara aí. E tem uma mina aqui, cara, que eu não ia nem falar isso aqui, mas vou falar. Na época do Breakdance, cara, tem um filme que chama Party Rock. Não sei se os caras conhecem aqui, mas eu lembro desse filme, eu gosto. E tem essa Maria Vidal, cara. Eu tava olhando a ficha técnica desse disco, eu vi lá Maria Vidal fez um back vocals no disco. Eu falei, pô, será que é aquela mina que grava o som lá? Pior que é. Ela fez um som para esse filme Party Rock na época do break, assim, 84, assim, por aí. E o som fez um sucesso, assim, chama Party Rock mesmo o som. E é ela, e é essa mina aí, cara. Ela, antes dela fazer o sucesso dela dos anos 80 aí, ela fez o back vocal nesse disco do Paul Stanley aí, cara. E, cara, falando, para terminar o que eu tô falando do Kiss aqui, foi uma ótima escolha do Amaro. No dia que ele falou sobre esse disco, ele deu uma aula que ele falou, nossa senhora, falou de tudo sobre o disco, cara. E realmente, puta disco legal. As capas dos 4 solos do Kiss é muito louca, cara. Você põe os 4 juntos assim, é foda, cara. E puta disco, cara. Eu gosto muito. Já falei das participações aqui. Puta álbum, cara. Marco, o que você... Parabéns, Amaro, pela escolha. Puta disco, cara. O que você acha do solo do Paul Stanley de 78, Marco? Eu acho que falar muito depois da aula que o Amaro deu naquele programa, realmente, concordo com você, Cris. O Amaro deu uma aula naquele programa. Ele falou tudo que tinha para se falar sobre o disco. Acho que nem o Paul Stanley quem não conhecia. Olha, vou te dizer, realmente foi assim, e assim, foram informações legais, né? Informações interessantes, né? Não foi um negócio sem era nem beira. Foi um negócio realmente embasado, foi muito legal. O que você falou, Cris, é realmente o que eu acho também. É um disco do Kiss, é o disco mais Kiss dos 4 solos. Acho que isso não tem nem o que falar, né? Todos os outros têm uma pegada diferente. O do Gene tem uma pegada meio Beatles. O do Ace tem umas coisas com mais groove, assim, né? Alguma coisinha assim com mais grooveada. O Peter Criss quer ser o Frank Sinatra. O Peter Criss quer ser o Frank Sinatra. Né? E o do Paul Stanley é um disco que você falou tudo. Se eles tivessem pego esse disco do Paul Stanley e lançado como disco do Kiss com outro título, teria se encaixado normalmente como a sequência, se eu não me engano, foi na sequência do Love Gun, né? Love Gun. Na sequência do Love Gun que saiu nesses 4 solos. Se tivesse sido lançado como, esse aqui é o disco novo do Kiss, sequência do Love Gun, todo mundo teria falado, legal, pô, um novo disco do Kiss. E aí, Cris... Da Live 2, né? Depois da Live 2. Depois da Live 2, né? O disco de estúdio anterior foi o Love Gun, né? Love Gun, Live 2, eles fizeram só. Aí o pau começou a comer lá, cara. E aí eles decidiram fazer isso aí. E assim, só um detalhe aí, né? Vou dar uma de Amaro agora, querendo ser pretencioso, mas um detalhe só é que dos 4 discos solo, esse é o único que só tem composições originais.
Os outros três todos têm pelo menos um cover, né? O disco do Paul Stanley não. Todas as músicas originais compostas por ele. E é um belo de um disco, sim. Uma coisa que eu acho, assim, é que acaba que a questão técnica aí não é demérito nenhum, não é crítica nenhuma. Aí, até, tá vendo? Ó, serve também para outras coisas. Por causa do programa, Amaro acabou comprando o disco. Porra! Né? Aí sim, aí sim, Amaro. Muito bem, isso aí. Mas eu acho que assim, o que você acaba vendo é que eu vou colocar isso muito entre aspas, porque eu não tô falando isso como demérito aos outros membros do Kiss. Mas esse é um disco do Kiss melhor tocado, né? Porque você... Alô? Marco? Travou. Deu uma travada o Marco aí, ó. Sorriso com o gato. Então, assim, ó. Deu sorriso com o gato. Emocionado de falar do Paul Stanley. Ah, pessoal. Travou aqui. Ficou emocionado falando do Paul Stanley. Travou. Continua, Marco. Travou, não, travou. Não, então, só o que eu tava falando é isso, que eu acho é um disco, assim, entre aspas, melhor tocado, porque, pô, você tem Carmine Appice na bateria, Bob Kulick tocando solos, né, mas assim, isso, claro, isso não é nenhum demérito para os membros do Kiss, né, simplesmente, né, acabou sendo do jeito que tinha que ser, né, o Kiss, por outro lado, se não são tecnicamente músicos tão eficientes, por outro lado, eles têm a característica que é o que dá a cara do Kiss, né? E isso ninguém substitui. Mas é isso. Eu vou passar a bola para o Demian para não ficar muito longo, mas pô, uma excelente escolha realmente do Amaro, disco solo do Paul Stanley. Demian. Também tem o meu play aqui do Paul Stanley, como o DJ falou, o Ace Frehley é legal pra caramba também, mas o do Paul Stanley é o mais Kiss de todos. Os outros dois lá eu não curto, do Gene Simons, do Peter Criss, puta, nem comprei, nem tenho. Eu tenho do Ace Frehley e do Paul Stanley. E esse daqui, esse álbum aqui é melhor do que muita coisa que o Kiss fez depois, hein? Nossa, o Kiss teve aquela fase. Tem álbuns até que eu gosto, mas esse daqui, meu, é o que estavam falando, é mais Kiss de todos, e ele é bom do início ao fim, né, meu? Ele é bom do início ao fim. E aí, né, Didi, eu tinha comentado com você daquele DVD, né, do Paul Stanley. Esse DVD aqui, né, One Live Kiss, ele toca 3 músicas, né? Toca a Move On, toca Tonight You Belong to Me, e toca Would You Don't Like to Know Me. Isso é tudo sonzeira. O Batera é um negão, né, cara? Ele fala que o Batera é irmão dele, meu irmão aqui é um negão, toca pra caralho. E o guitarra é brasileiro, né, mano? Sim. Guitarra brasileira. Esse DVD é muito louco, cara. Não, e aqui a teta dele não tava murcha ainda, né, DJ? Tava mais inteirinha, né? Ele não tá com a teta murcha. Peluda. Murcha e peluda, cara. Esse DVD é muito louco. Aliás, esse disco dele aí, esse disco é legal também, cara. Legal, eu tenho esse daqui também. Legal. Legal pra caramba. Esse DVD aqui é sensacional. É muito bom mesmo. Quem curte Kiss, Paul Stanley. DVD é matador, cara. Matador mesmo. Fase boa do Paul Stanley, dessa fase desse álbum solo. Mas esse daqui, vocês já falaram tudo. Eu não vou nem citar a música aqui, porque eu gosto do álbum inteirinho, né? Tem umas músicas que eu gosto mais, né, que outras, mas é um álbum essencial aí, como o Amaro falou, né? Então, ele não tem esse reconhecimento todo, mas para mim ele é melhor do que muita coisa que Kiss lançou depois. Eu fecho aí minha opinião aí. Esse programa também foi muito legal com o Amaro, e lembra desse programa aí que o Amaro também acha o Bon Scott boa pinta, que ele falou, né? Lembra que ele é charmoso. Vocês lembram? Charmoso, boa, bem lembrado. Charmoso. Bem lembrado, Demian.
Bem lembrado. Cara, o Demian e o Marco, e o Amaro tem mau gosto, né, cara? Não, o meu foi um erro, uma falha técnica. O Amaro já não. O Amaro já foi convicto aí no que ele falou. Puta sonzeira mesmo, mano. Esse som é meu, Nail Below to Me. Puta sonzeira. Sim. Já foram nós três. Vamos pro próximo. Já falamos três, vamos pro próximo disco. Vamos lá. Bom, nesse mesmo programa, no programa 18, o Demian falou de um dos grandes discos, de um dos gigantes da história do rock and roll. Demian, com você. 9. Já estamos no... O Amaro até já colocou aí no programa, tudo começou com a capa dos discos dos Rolling Stones. O Amaro participou desse programa, cara. O Amaro sabe muito bem. O Amaro sabe muito bem que quem começou com a história, né? Não fui eu. Foi os dois bobão aí. Eu não sei de nada, não sei de nada. Alto lá. Os caras tudo com ciúmes da Luciana Gimenez aí, começou a ficar falando de outras características aí do grande vocalista Mick Jagger. Mas o álbum, né? O Amaro... Depois eu falo, vai fazer. Depois eu falo. Vou cortar o O álbum é o Stick Fingers do Rolling Stones 71. Mas essa edição aí, você tá com vergonha. Mostra a outra edição que você tem. Mostra na Conde Edition, Demian. É a dupla. É deluxe. Não, essa. Essa aí não. Você tá com vergonha de mostrar. Essa é a dupla. A versão que você tem que o zíper abre. Assim. Tá. Essa versão. Eu não sei tirar essas versões. Mas é um álbum, na minha opinião, assim, é o meu álbum número 1 do Rolling Stones. Eu gosto muito do Rolling Stones, eu gosto bastante. E esse álbum aqui, para mim, é o número 1 da discografia da banda. Você pega, Brown Sugar, já começa com um clássico, né, dos caras. Tem a balada, né, Wild Horses, também gosto. Puta, é chovendo molhado, meu. Beat, muito louca também. Sonzeira. Puta som. Sonzeira. Puta, Dead Flowers, maravilhosa. Sister Morphine também, puta, numa, né, pegada mais com teclado. É o Billy Preston que acho que faz os teclados aqui no álbum. Álbum, puta, falar desse álbum aqui, esse álbum também é essencial para quem, né, curte rock. Não dá para não dar dessa pérola. Eu demorei para gostar dos Rolling Stones. Beatles eu sempre gostei, desde novo. Meu pai não gosta de rock, mas gostava dos Beatles. E só que os Rolling Stones, assim, eu ficava muito naquela, né? Todo mundo só Satisfaction, é sempre aquela coisa. Aí eu falei, puta, eu vi assim, não me chamava tanta atenção. Eu falei, puta, Start Me Up. Start Me Up, essas porra aí, né? E Carne de Vaca. E aí eu comecei a procurar os álbuns assim, né, da fase boa do Rolling Stones, e muito bom mesmo. E faz jus aí ao que falam da banda. Não como a maior banda de rock do planeta, é uma das maiores, mas não é a melhor, a maior banda de rock, eu não acho. Eu acho que é uma das maiores. Né? E esse álbum aqui eu acho emblemático na carreira desses ingleses. DJ, o que você acha aí da capa preferida sua dos Rolling Stones? Cara, esse disco aí é muito louco. A gente já tinha falado na época lá, Brown Jabber com Brown Sugar. Apesar eu também não sou aquele conhecedor de Stones, eu não conheço assim, igual os caras conhecem. Eu não conheço, eu conheço Stones assim, mas não assim, falar, conheço a discografia inteira deles, não. Mas o que eu conheço de Stones, a música que eu acho mais legal deles, de longe, é Gimme Shelter, cara. Esse som dos Stones eu acho foda. Sonsaço. Aquelas negonas fazendo os back assim, cara. Que foda que é aquilo, cara. Aquelas vozes fazendo os back. Nossa,
É um arregaço aqui. E você sabe que não é a Negona, né? Que faz esses backing, né? E pior que não é, né, cara? Não é. Né, cara? Não Puta é. voz, aquelas negócios de igreja, assim, cara, não é? Parece voz de gospel, assim, mas não é Negona que faz. Pior que não é. Incrivelmente. Puta voz fodida, assim, cara. Eu acho esse som dos Stones eu acho foda, mas falando do Stick Fingers, puta disco legal também, a baladona Wild Horses é legal. O som que o Demian falou, Beat, é puta legal esse som também. E eu marquei a Dead Flowers, que eu também acho legal. Eu vi esse disco de novo essa semana, falei, puta, disco legal mesmo, cara. Só que nem quando a gente fez o programa, o Demian, ele tem uma edição que ele chama Anaconda Edition, né, cara? Que é a edição que vem com uma foto de Mick Jagger. Só ele tem isso aí. Até o Amaro ficou assim, nossa, é mesmo, cara, ele tem isso. Nunca tinha ouvido dele. Só ele tem, cara. O Demian é safadão, cara. Mas falando, tô brincando. Agora, mas essa edição só Luciano Gimenez tem. Quando falou Anaconda Edition, eu quase morri aqui, cara. Eu quase morri aqui, cara. Eu fiquei até meio tonto, assim, deu labirintite em mim, assim, cara. Essa edição só a Luciana Gimenez que tem. Nem ela tem. Nem ela tem, cara. Acho que nem ela tem, cara. Meu, quando o Marco falou isso, eu quase morri, tanto que eu ri com aquele dia. Mas, puta disco legal, Demian. Puta escolha, foi o Demian que escolheu. Puta disco legal. Mas agora, falando verdade, tem uma edição que o vinil que tem um zíper mesmo, cara. O meu, eu não sei se o meu disco é assim, cara. Eu não lembro, cara. Se o meu disco é Anaconda Edition. Mas deixa eu... Ô, Cris, dá licencinha um pouco, só mostrar o João Sem Braço aqui. Não sei de nada nessa edição que vocês gostam. Amaro. Você estava nesse programa. É que não dá para a gente fazer aquele negócio, né, Marcos? Eu vou o Amaro falando. Aí foi assim, não tem como fazer isso, cara. Mas puta disco legal, cara. Puta disco legal. O Demian fez muita escolha aí. Legal. Senhora escolha. Sou eu. Falar realmente, né, ainda tem que falar do Brincadeiras à Parte. Foi uma puta numa escolha. Eu fui um dos que fez questão de voltar esse disco, porque realmente é uma puta numa escolha que o Demian fez. Puta disco bem um dos melhores discos que a gente falou no programa. Vou começar, né? Um disco que tem Brown Sugar. Brown Sugar é uma música que o Mick Jagger já falou, né? Essa é uma das primeiras, essa é a primeira de muitas músicas que o pessoal acha que o riff é do Keith Richards, mas é meu, né? Que eles têm aquele esquema tipo Lennon McCartney, né? De sempre colocar a autoria das músicas dos dois, Jagger e Richards, mas assim como Lennon e McCartney, alguns compõem algumas músicas e outros compõem outras. É que nem Surf, que é de George Harrison, né, cara? Exatamente. Ele queria morrer que eu falava que era Lennon e McCartney. Que era Lennon e McCartney. E, Wild Horse, Wild Horse, um disco que tem Wild Horses já tá garantido o lugar dele ali naquela lista de melhores discos da história do rock. E, puta de um disco de blues rock, brincadeiras à parte, é um tremendo de um disco. A banda ali tava no auge. Eu acho que a melhor coisa, de certa forma, acho que a gente falou isso até no programa original, mas a melhor coisa que poderia ter acontecido para os Stones foi o fim dos Beatles, porque eles pararam de ficar tentando seguir e assumiram que era uma banda de blues rock mesmo, e ali é o que eles sabem, sempre souberam fazer de melhor, né? Então, a partir dali, na minha opinião, os Stones, a partir ali do Beggars Banquet, do Let It Bleed ali, Beggars Banquet é que tem inclusive a Gimme Shelter, né, que o Chris mencionou, que realmente é uma das grandes músicas da história da banda. Puta som, cara. Ali a banda realmente começou a trilhar um caminho que era um caminho só deles, e a gente está falando, como o Amaro colocou bem aqui, é um grande clássico dos Stones, sem dúvida nenhuma, é um puta de um clássico dos Stones. Beleza? Vamos continuar o programa? Vamos. Programa 21. Programa 21 no Rock On, nós falamos sobre guitarristas. E o Chris indicou um disco excelente de um estilo de blues que teve influência direta na gênese do rock and roll, que foi o Chicago Blues. Chris, com você. Vamos falar do
esse disco, essa época, esse programa que nem o Marco falou, a gente escolheu um guitarrista e eu quis escolher o Muddy Waters, porque além do metal, do rock, tudo que gera entre o heavy metal, tudo aí, eu gosto muito de blues e gosto muito de soul, cara. Eu acho, são dois estilos de música, para mim também são ligados ao rock, vem tudo direto do rock, o blues e o soul. Mas o blues eu também gosto muito, cara. Não sou aquele super conhecedor de tudo, que não tem como fazer isso, mas eu tenho bastante coisa de blues e eu gosto bastante. Mas um dos álbuns que eu quis pôr nesse programa, que foi um álbum que marcou muito algumas coisas na minha vida sobre esse álbum aí, eu quis marcar isso do Muddy Waters, que é o Hard Again. Puta disco maravilhoso, de ponta a ponta, lançado em 1977. Eu até fiz uma anotação aqui, a anotação está até guardada ainda, cara. Puta, esse disco aí é foda, cara. Lançado em 1977. Destaque para a produção do Johnny Winter. Aí você imagina, né, cara? Já o Muddy Waters, a produção do Johnny Winter, você já imagina o disco que vai sair, cara. Esse disco foi gravado em 3 dias. Gravado em 3 dias esse disco do Muddy Waters. Inclusive, você vê acho que na primeira música, que acho que é o programa, a Manish Boy, tem no disco inteiro tem, cara. Os gritos do disco Johnny inteiro Winter. Tem os gritos do Johnny Winter. Os gritos do Johnny Winter. Dá uns gritos dele lá, parece negão também, né, cara? Puta, o Johnny Winter tinha uma puta voz de negão, cara. E era mó alemão, loiro, assim, né, cara? E gravado em 3 dias, que nem eu falei. E uma coisa que eu quis marcar aqui para não esquecer a qualidade da gravação, cara. Puta disco. A qualidade da gravação, cara, mais natural possível, cara. Porque o disco praticamente foi gravado tudo junto, né? Não tem blues, não tem esse papo de clique, de metrônomo, não existe isso no blues, né, cara? Falando sobre uma vez que o Stevie Ray Vaughan, quando foi gravar o Texas Flood, tem uma edição deluxe do Texas Flood do Stevie Ray Vaughan, que eu acho que vem um DVD. Eu não tenho essa edição, só para dar um comentário aqui. E eu já vi esse DVD no YouTube. E aí, quando eles foram gravar, o produtor que pôs um clique para eles gravar, o Steve Ray Vaughan falou: que isso, cara? Não vou gravar com isso. E blues, cara, não é música eletrônica assim que tem que ser quadradinho. É blues aqui, é feeling, cara. Não tem nada disso de metrônomo. O Steve Ray Vaughan falou pro cara. Mas eu também sobre o blues aqui, sobre o Muddy Waters. Foi gravar todo mundo junto em 3 dias, produção do Johnny Winter. E tem a participação. Esse cara é foda. O James Cotton, cara, é um gaitista. Ele gravou com todo mundo que você imagina do blues. Ele gravou com o Freddie King, ele gravou com a Janis Joplin, o Johnny Winter, o Taj Mahal, e fora 300 mil caras a mais que ele gravou. E eu marquei aqui o disco inteiro, para quem não conhece, cara. O Marco pôs a capa e tudo aí. Quem gosta de blues, colocar de novo. Esse disco está no canto aqui, ó. Hard Again, 1977. Foi o primeiro disco com a gravadora. Como chama a gravadora, Marco? Eu esqueci, cara. Aquela gravadora que ele saiu e entrou. Chess Records. Foi o primeiro disco. Saiu da Chess Records. E entrou para. Eu não lembro o nome da gravadora. Esse foi o primeiro disco que teve a transição da gravadora, cara. Eu não lembro o nome da gravadora, desculpa. E esse disco, cara, ele marcou na minha vida, cara, porque tinha um programa, quem lembra, até vou destacar isso aqui, tinha um programa no final dos anos 80, no 89, cara, que era de blues, cara. Eu não lembro como chamava o programa, cara, não lembro, cara. Será que eu tenho aqui? Não tenho o nome do programa, que eu esqueci, não lembro. Era um programa de blues que passava, acho que aos domingos de manhã, era domingo de manhã o programa. E a introdução do programa, quem lembra desse programa, tinha um monte de teco de blues. Era falando, 89 apresenta, eu não lembro como chamava o programa. E tinha aí o Shook Me, a versão do Led Zeppelin, era um teco assim do solo, assim, do Jimmy Page, assim, e tinha um teco de Deep Down in Florida, cara, que é desse disco do Muddy Waters. E eu lembro que quando eu vi isso daí, cara, é bem o teco do solo de gaita, assim, cara. Eu falei, cara, que isso? Mas aí eu fiquei com essa música na cabeça e fiquei com ela e fiquei assim na cabeça. Aí teve uma vez que eu estava na casa de um cara que eu tocava na época com ele, eu tocava numa banda de blues, e ele estava ouvindo esse disco, cara, o Hard Again do Muddy Waters.
E eu lembro, parecia brincadeira, cara. Chegou bem na faixa Deep Down in Florida. Eu falei, mano, o que é isso? Aí ele falou para mim, é Muddy Waters, cara, não sei o quê. Eu falei, puta, tem um programa 89 de blues que eu ouço, e a introdução do programa é esse som aí com a You Shook Me do Led Zeppelin, cara. É, Muddy Waters. Eu peguei o disco e desde então, cara, é um dos meus discos favoritos de blues, cara. Então, quem não conhece, se vocês quiserem conhecer aí, gosta que tem a cabeça mais aberta, que não gosta só de metal, que ouve umas coisas diferentes, ouve esse disco aí, cara. Puta, a voz do Muddy Waters é foda. Produção do Johnny Winter também. Não dá para ser um disco razoável, né? Tem que ser um disco excelente. Então, Marco, o que você acha do Muddy Waters Hard Again? Puta álbum foda, mano. Pô, puta num disco. Pra falar a verdade, eu acho que, considerando aí o estilo, né? Que Muddy Waters foi um dos pioneiros até. Eu acho que o Hard Again ele poderia muito bem ser usado como um disco para, se alguém chegasse para mim e perguntasse o que é esse Chicago Blues? Chicago Blues, é esse. Eu pegava e colocava, é isso aqui, ouve esse disco aqui, isso é Chicago Blues. O que é o Chicago Blues? Chicago Blues é aquele blues, nada mais é do que aquele blues original. Blues original é aquele blues acústico do delta do Mississippi, dos campos de algodão, dos plantadores de algodão, tocado com instrumentos elétricos. Estilo, no programa original a gente já tinha falado sobre isso. Ele nasceu da necessidade dos músicos serem ouvidos numa cidade urbana como Chicago. Os músicos de blues que eram todos ali do Mississippi, teve uma época no final da década de 1940 que teve um grande êxodo de trabalhadores negros que moravam no sul dos Estados Unidos, em Mississippi, para Chicago. Chicago é uma cidade que estava crescendo muito a questão industrial. Esse pessoal foi para lá tentar arrumar vagas para trabalhar nas fábricas, procurando um futuro melhor. E aí, o que acontece? Dentre vários outros músicos, o Muddy Waters foi um que saiu do delta do Mississippi e foi para Chicago tentar a sorte. E aí, o que acontecia? Ele foi tocar, a gente até mencionou isso, tem um filme que chama Chess Records, que tem uma cena que mais ou menos retrata o que foi isso daí. O Muddy Waters, no filme, tocando no meio da rua com o violãozinho acústico dele, passa um cara e começa a rir da cara dele. Ninguém nunca vai te ouvir com isso daí. Ele foi lá, comprou uma guitarra, um amplificador para tocar. E foi bem isso daí mesmo. Tinha um mercado aberto em Chicago, onde os músicos se apresentavam, e eles começaram a perceber que ninguém ouvia eles. Então, o que acontece? O Chicago Blues nada mais é do que isso. É esse blues antigo, só que tocado com guitarra elétrica. Eles tocavam no talo, a guitarra saía até distorcida. A grande característica é esse, e a gaita também. A gaita também tocada no microfone, e aí também no último volume. Então, às vezes, sai aquele som realmente estridente. Assim. Então, esse foi um estilo que, na verdade, ele surgiu da necessidade dos músicos serem ouvidos. E foi um estilo que eu acho que não seria forçar a barra dizer que o rock and roll é filho direto desse blues elétrico, desse Chicago Blues. Não tem nem o que falar, qualquer coisa que eu falar aqui eu vou estar sendo redundante. Demian, o que você acha aí do Muddy Waters, Hard Again? Como o Cris falou também, eu não sou nenhum profundo conhecedor de blues, mas eu gosto. Não tenho muita coisa de blues. O Johnny Winter, eu tenho, mas esse álbum aí, DJ, eu não conhecia. Não conhecia esse álbum. Porra! A primeira música já vale a bolacha. Já vale o ingresso já. Agora, a primeira música, muito louca mesmo. Puta, legal. E o rock and roll, meu, a gente sabe disso. A gente tava falando dos Stones, AC/DC, tem influência de blues, né? E não é porque o cara gosta de heavy metal, não vai poder, né, curtir o blues, sendo que o blues aí, né, origina também, dá origem ao rock também. Então, puta,
sensacional. O álbum aí que você indicou, DJ, bem legal mesmo. Isso que é Como legal. você falou, 77, né, o álbum, bem legal, gostei, e ouvi 2 vezes aí nessa outra agora que vocês colocaram de novo, né, para esse programa de retrospectiva, e, puta, você ouve, gostou de ouvir pra caramba, ó. Sensacional. Vocês já falaram praticamente informações aí do Cris e do Marco aí, bem interessantes, e o que eu agora falar vocês já acabaram colocando bem aí sobre o álbum e sobre o blues. Muito legal mesmo, muito bom. Boa indicação. O Amaro acabou de falar que baixou o disco aí, cara. Você vai ouvir, meu Amaro, você vai pirar, mano. Você vai comprar o original. Vai cara. mesmo. Puta disco foda. Puta disco muito louco, cara. O que nem o Marco falou, o som da gaita. O que é foda é o som da gaita, distorcidão, assim, ó. Puta, isso que é foda, cara. E o que é muito louco também, Marco, eu tenho o primeiro do Blues Etílicos, cara. E a gaita do Flávio Guimarães também bem parecida, cara. Distorcidona, assim, ó. Os bem nessa pegada, né? Fazia de propósito, né? Eu punha um pedal no microfone da gaita para ficar pegando. Esses caras não, esses caras que eles tinham um equipamento tosco, né, mano? Eles tocavam. E eles colocavam no talo, eles tinham que colocar no talo para ser ouvido. Então você imagina, por exemplo, você vai pegar as suas coisas e vai lá no mercado municipal em São Paulo e tentar tocar. Você só vai conseguir ser ouvido se você tocar no último volume. Porque a barulheira é incessante. E lá é a mesma coisa, não é diferente. Né? Uma vez, vou falar rapidinho um negócio. Eu falei para vocês uma vez que eu estava discotecando numa feira em São Paulo, eu estava tocando assim, uns blues assim, no começo, assim, o pessoal estava chegando, uma feira vegana lá, cara. E eu estava tocando, e eu toquei um Deep Down em Flórida, cara. E fica vendo, cara. E eu tocando, discotecando lá, pondo sons lá. E aí subiu um cara, o cara chegou, eu estava em cima do palco, assim, o cara fez assim para mim, eu posso falar com você aí? Ele pode vir, chega aí, mano. Aí ele entrou, falou, mano, puta, cara, eu tô olhando você aqui discotecado, desde que eu cheguei, cara. Mó metaleiro, camisa do Slayer, cheio de tatuagem, mó estilão metaleiro, cara. Pô, você tocou outros blues, tocou Jaco Pastorius, uma parte disso. Agora você tá tocando Muddy Waters aí, cara. Olha só. Aí, falei, pô, legal, não sei o quê. Pô, legal. Pô, cara, puta sonzeira, você tá tocando aqui uns blues muito loucos, não sei o quê, beleza. E aí eu comecei a tocar um som do Blues Etílicos, cara, que eu acho bem louco, é do primeiro disco, chama What's Your Mind. E eu toquei. Fica vendo o que aconteceu, cara. E o cara voltou, chegou para mim, cara, posso subir aí de novo? Eu falei, pode vir, cara. O cara subiu de novo, falou, cara, esse som eu acho muito louco, é Blues Etílicos, né, cara? Eu falei, puta, é Blues Etílicos, esse disco do Blues Etílicos é muito louco. E a gaita, cara, eu ainda falei isso, puta, a gaita do Flávio Guimarães, bem louca, distorcidona, assim, parece as gaitas dos caras do Chicago Blues, assim, do Muddy Waters, né? Aí ele chegou e falou assim, pô, esse gaitista toca pra caralho. Eu falei, puta, ele toca. Ele falou, prazer, sou eu, cara, Flávio Guimarães. Puta, eu não sabia que era ele, cara. Eu nem sabia que era ele. Era um cara, mano. O cara falou, prazer, cara, obrigado, sou eu que tô tocando aí, cara. Pô, cara, obrigado. Puta sonzeira você tá tocando aí. E era um cara, eu nem sabia que era ele. Eu falando, a pessoa falando, cara, puta bosta, mano. E era o cara, mano. Pô, você é mó metaleiro aí, mano. Camisa do Slayer, cara. Cheio de tatuagem, rolando só Jaco Pastorius, Steve Ray Vaughan, Muddy Waters. Eu fiquei ouvindo e falei, cara, o que tá acontecendo com esse DJ aí? Ele tá meio doido, mano. Mas muito louco esse DJ aí. Não, cara. Mas, pô, Blues Etílicos é uma puta banda responsa também, uma banda nacional. Cara, é que quem não conhece vale a pena ir atrás, meu. E esse disco aí é legal pra caralho, o Blues Etílicos. E esse som aí chama What's on Your Mind. E aí eu falei, pô, esse som é legal. E aí ele subiu de novo e veio, pô, essa banda é legal, hein, cara? Essa banda aí era o cara, não sabia que era ele. Era ele. Era ele, é. Quem que é você, Marco? Sou eu, ó. Só falar uma coisa, o Amaro colocou um negócio aqui também, que eu achei muito interessante. O nome da banda Rolling Stones é o nome de uma música do Muddy Waters. Os ingleses eram tão fãs do Muddy que bancaram a primeira turnê dele na Inglaterra. Pior, verdade. Eles foram realmente. Outro episódio que tem no filme, Amaro, não sei se você já viu esse filme, que chama Chess Records. Outro episódio que tem é verídico, é que na primeira turnê dos Rolling Stones nos Estados Unidos, eles fizeram questão de ir na sede da Chess Records, que é onde tinha a gravadora também, para conhecer o Muddy Waters, Howlin' Wolf, todos esses músicos aí da Chess que
que foram influência primordial dos Rolling Stones no começo da banda, que é esse blues, e aí blues rock dos Stones, que a gente acabou de falar, inclusive, também no Sticky Fingers. O Keith Richards é total blues, né, cara? Total blues, não total adianta. blues. Você olha pro cara, você vê aquele blusão, né? Cigarrão, aquele jeitão. Puta, é blues, não adianta. Só nasceu branco, cara. E assim, essa semana mesmo andou voltando aí para as manchetes no Whiplash uma entrevista que ele deu já faz anos, já que ele fala mal de bandas de metal. E o pessoal surpreso, quem é Keith Richards na fila do pão e não sei o que mais lá. Não é de se esperar coisa diferente. O cara, o background dele é outro, né, cara? Ele tem um background de blues, ele não tem nada a ver. Dele, né, cara? Não adianta, cara. Não tem como, não vai querer. Não é nem Black Sabbath que Richards gosta, ele não gosta nem de Led Zeppelin, cara. Cara. Não vai gostar de metal, cara. A pegada dele é blues. A pegada dele é essa, é de blues, é de ouvir isso daí. Mário, vale a pena mesmo esse filme. Vale a pena, vale, é show de bola demais. Mas vamos lá, continuando mais aí o programa 20, vamos agora para o programa 22. Programa 22, a gente teve mais uma participação especialíssima, foi dessa vez do Regis Vernissage, apresentador do podcast Rock na Sala, que é disponível no Spotify. Quem quiser, é só procurar, é Rock na Sala, um N com um apóstrofe antes do A. Vale muito a pena, é um programa muito legal, muito informativo também, falando de rock nas mais variadas vertentes. O Regis, dentre outros discos muito bons que o Regis indicou, ele indicou um marco inicial do punk rock inglês. Foi o primeiro disco dos Sex Pistols, que foi o Nevermind the Bollocks. Esse também chovendo molhado, hein, mano? Esse é outro também. Esse é outro. Os Pistols, a gente pode dizer que, de certa forma, eles incorporaram mais do que ninguém aquele espírito daquele punk rock inglês inicial, que era totalmente antissistema, né? Pegando aquele livrinho de regras do rock progressivo da época e tacando fogo nele. A banda ela foi idealizada pelo Malcolm McLaren. Malcolm McLaren já foi falado dele aqui no programa também, no episódio do Regis mesmo, né? No episódio do Regis mesmo. Eu escolhi o disco. Foi o que o Chris escolheu o disco. Malcolm McLaren, ele tinha passado um bom tempo em Nova York e ele viu bandas ali como o Richard Hell e o Voidoids, New York Dolls. Ele foi, inclusive, empresário do New York Dolls no finalzinho ali da banda dos anos 70, né? E quando ele voltou para a Inglaterra, ele pôs na cabeça que ele tinha que formar uma banda e uma cena baseado naquilo que ele viu em Nova York. Que em Nova York ali já era o embrião inicial do punk rock, né? Tinha bandas, surgimento dos Ramones também, né? De Taylors, né? Várias bandas ali que foram a gênese do punk rock. E ele ia direto no CBGBs, no Max's Kansas City, né? Bares que tocavam essas bandas. Aí ele chegou lá, a companheira dele, a Vivienne Westwood, era dona de uma boutique que se chamava Sex, em Londres. Ela se encarregou de criar um vestuário, um visual e pronto. Estava ali uma cena punk em Londres. Esse disco, Nevermind the Bollocks, em si, ele é um disco muito bom. Acho que a maior qualidade dos Pistols como banda foi conseguir pegar as influências dessas bandas americanas, né, do início dos anos 70, da primeira metade dos anos 70, desse garage rock, esse som mais underground que estava rolando lá em Nova York e Boston ali, e fazer um som que fosse particular ali, né? Um som deles ali, né? Não soa, ao mesmo tempo que você vê as influências, Sex Pistols não soa como ninguém, eu acho, né? Apesar de ser um som bem simples. E, assim, outra coisa dos Pistols que eu acho interessante foi que eles levaram ao pé da letra nessa filosofia de viver rápido e morrer jovem, né? A banda durou, na primeira encarnação, ela durou pouco mais de um ano.
né? Eles acabaram do nada no meio de uma turnê americana, né? E até hoje em dia é um episódio infame da história do rock. Você tem o Sid Vicious, né? Que depois do final da banda ele se mudou para Nova York e morreu devido ao excesso de drogas. Antes disso, ainda um episódio ali que até hoje não ficou muito bem resolvido, da morte da namorada dele, da Nancy Spungen, né? Mas assim, baixada a poeira, o que você tem desse disco são um disco de muita qualidade e deixou vários clássicos, né? Quem não conhece, hoje em dia, quem gosta de rock não conhece God Save the Queen, Anarchy in the UK, Pretty Vacant, Holidays in the Sun, quer dizer, um puta no disco, né? O Amaro colocou aqui também, né? Um clássico absurdo do punk rock, com certeza. E assim, ele fez parte, uma outra coisa que o Amaro colocou aqui, comprou o CD em 97. Ele fez parte da gênese de boa parte aí do nosso conhecimento musical, né? Sempre daquelas primeiras bandas que a gente ouve, né? Uma das primeiras bandas de punk rock, com certeza, que eu ouvi foi o Sex Pistols, mesmo sem saber ainda o que era punk rock, né? E, né, para quem já gosta de rock, é claro que vai interessar aquele tipo de som. Demian, qual a sua opinião aí sobre o Nevermind the Bollocks? Como vocês falaram aí, né, meu? Chovendo molhado, falar do Sex Pistols, né? Puta, ó, vou indicar aí para vocês, essa versão deluxe é bem legal, viu? Porque ela tem o primeiro álbum, né? As 12 músicas, como o Marco citou, porrada, né? Porrada na cara. Um álbum muito bom mesmo. A gente acabou de falar do Megadeth, que tem um cover do Anarchy in the UK. Verdade. Você vê Guns, várias bandas aí tem influência do Sex Pistols. É um álbum, né, emblemático da carreira da banda. Essa versão aqui ainda tem no primeiro CD 1, 2, 3, 4 músicas de B-side, e no segundo CD ainda tem um ao vivo, né? Tem o show ao vivo de 77, com 11 músicas, e ainda mais são 14 ao total. Então vale a pena pegar essa ediçãozinha aqui deluxe, é bem legal mesmo. Bom, não tem muito o que falar desse álbum não, tem que escutar, porque é um álbum porrada mesmo. O Marco falou aí bem mesmo, descrevendo bem a cena, né, o início e a influência da cena punk. E esse álbum é essencial para quem, né, curte punk rock e rock and roll em geral, porque muitas bandas seguem a cartilha aqui do Sex Pistols. DJ, o que você acha aí do álbum? Marco e o Demian falou tudo aí, cara. Como pode uma banda com um disco só, né, cara? Se for ver, é um disco só, porque o Rock and Roll Swing não... Como o próprio título diz, a grande armação do rock and roll, né? A armação do rock and roll. A banda com um disco só fez uma história que... Cara, banda que durou 1 ano e pouco, mano. Como pode, cara? E esse disco aí, ele é perfeito de tudo, né, Marco? A capa é muito louca. A contracapa, as escritas, assim, é diferente, acho que do CD que o Demian mostrou aí, cara. Pelo menos no vinil, assim, tudo parece recorte de jornal, assim, cara. A capa aqueles recortes que parecia aquelas mensagens de sequestro, assim. Isso, né? Que os caras pegavam uma letra de cada coisa do jornal, montava. Legal pra caramba. Fazia montava isso. Puta, isso é legal pra cacete, cara. A produção desse disco, o som, cara, o som desse disco é muito louco, som de batera, aquele som de bateria de verdade, as guitarras, os pratos, aqueles bagulho meio estouradão, assim, ó. Cara, cara, eu ouço esse disco até hoje, cara, porque os caras que falam que o Sex Pistols, os caras eram tudo ruim, né, mano? Tocava mal, mas, cara, você vê esse disco aí, cara, eu não sei o que aconteceu com eles, porque ele foi tão perfeito assim, que saiu tudo perfeito nesse disco aí, cara. Puta, chovendo uma olhada, puta álbum legal, puta disco foda, desde a capa, desde tudo. O Malcolm McLaren, esse foi ele que inventou tudo isso aí, cara, ele acertou em cheio, cara. Ele é a mulher dele lá, porque, puta, porque a gente falou, uma banda com um disco só que durou 1 ano e pouco, entrou pra história até hoje, cara. É a influência dos caras, né? Até hoje, os caras vivem desse disco aí, cara.
puta que pariu. Você fala, cara, eu gravei um disco na minha vida, cara. Eu tenho tudo hoje por causa de um disco, cara. Puta disco foda. Perfeito, não tenho nem o que falar. Boa, o Regis escolheu, puta escolha do Regis. O Regis escolheu, eu não lembro o que ele falou desse disco, cara. Não lembro o que ele falou desse disco. Foi o primeiro disco que ele teve, eu não lembro. Não, o primeiro disco foi o. Bom, eu lembro que ele falou do Iron Maiden, Peace of Mind, Peace of Mind, mano. Eu não lembro que ele falou do Nevermind, mas foi a escolha do Regis. Puta álbum foda, cara. Vamos para o próximo, Marco? O final? Próximo, final, último disco. Vamos falar aqui do último disco. No dia 5 de setembro de 2021, o Demian e eu só fizemos um programa falando de supergrupos. E aí eu lembro que no dia a gente até levantou a questão sobre se esse grupo aqui que a gente vai falar agora, se ele seria o maior supergrupo da história. Estou falando aqui dos Traveling Wilburys. Volume 1, Volume 1, né? Seria no inglês. Primeiro disco aí dessa banda. Amaro, você não tá sozinho. Depois do programa, criamos vergonha na cara, fomos atrás comprar esse disco aqui. Ó, Demian também, ó. Essa edição é legal porque tem os 2 discos, Cris. E mais um DVDzinho aqui com um documentário sobre a banda. Eu tenho o disco, cara. Sabe quem deu esse disco aí? Foi o Jorge. O Jorge que me deu. Olha, o vinil primeiro? Ele me deu esse disco aí. Ah, que legal. O Regis mandou aqui, foi o primeiro disco punk dele. Foi o Anarchy, disco de punk. Nevermind the Bollocks do Sex Pistols. Mas vamos lá, continuando a falar do Traveling Wilburys, grupo idealizado pelo George Harrison. Grupo idealizado pelo George Harrison, trazia também na formação Roy Orbison, Bob Dylan, John Petty e o Jeff Lynne, esse da Electric Light Orchestra. Então, olha o time aí, né? Como a gente já tinha falado, a ideia desse grupo surgiu em meio à promoção do Cloud9, o disco que o George Harrison tinha lançado em 1987. No começo de 88. Essa música exatamente. Got My Eyes Set on You. Tudo legal, mano. Dançante. Pra caramba. É legal. Mas esse disco inteiro é legal. Esse disco é legal. Só a capa que é horrível, né, cara? Paciência, né? Nem tudo é perfeito. Então, a história é que a gravadora pediu um single para ele, porque ele ia fazer uma turnê na Europa. Ele já tinha a música Handle with Care já mais ou menos montada, pelo menos o esqueleto. Ele e o Jeff Lynne, que o Jeff Lynne era o produtor do disco, né, e estava trabalhando junto com ele na época, convidaram Roy Orbison para participar dessa música. Roy Orbison aceitou, eles foram atrás do estúdio. Como foi um negócio meio de última hora, eles tiveram a ideia, não, vamos gravar uma música inédita para lançar no lado B do single. Não acharam nenhum estúdio disponível, tava todo mundo usando, estava tudo ocupado. Foram parar na garagem da casa do Bob Dylan. Dali para o convite foi um passo. E aí eles estavam sem instrumento, guitarra, o George Harrison lembrou, minha guitarra tá na casa do Tom Petty, vou lá buscar. Foi lá buscar, não quer participar também, a gente vai gravar um disco aí, tudo mais. Chegou na mão da gravadora, que música é essa? Quem que tocou nisso daqui? Na hora que ele falou, quem tocou, a gravadora ficou louca. Não, você tá louco que você vai lançar isso como lado B de single. Vocês vão lançar um disco disso daí. E aí montou o Traveling Wilburys. E assim, é um disco, como a gente falou no outro programa, é um disco totalmente despretensioso. Você vê que os caras estão ali, estão se divertindo. É um disco legal pra caramba. Eu gosto muito desse disco. É um disco que tem muita influência. Durante o disco você vê muita influência do Bob Dylan e do Tom Petty. O Tom Petty, obviamente, a principal influência dele é o Bob Dylan, então não teria nem como, né? Mas você vê uma influência muito forte ali do folk, do Bob Dylan. Roy Orbison também, de uma forma excepcional ali na voz dele, cantando como se fosse em década de 60. E, pra mim, só a música de abertura, Handle with Care, que tem o clipe, já vale a admissão, já vale a entrada já. Fora isso, um tremendo de um disco sensacional, super grupo que deu certo como poucas vezes na história.
Demian, o que você acha do Traveling Wilburys? Esse tá fresquinho na memória, faz pouco tempo, né, Marco? Nós fizemos um programa. E Verdade. O Marco foi muito feliz aí na escolha dele. Esse álbum é espetacular mesmo, apesar de ter sido, né, um álbum despretensioso, mas é de um nível da carreira de cada um que lançaram esse álbum. Mas acho que acaba que dessa forma é que saem os melhores discos mesmo, né? Mais despretensioso. Verdade. E assim, como a gente falou, né, o problema é negócio de vaidade, relacionamento, o George Harrison já tinha passado pelos Beatles, então ele já sabia, né, tudo, a gente comentou até isso, ele sabia tudo o que não fazer para não dar certo, né? Exatamente. Então, ficou perfeito, é um álbum assim, puta, a Hand of Care é George Harrison, puro George Harrison, maravilhosa, eu gosto do álbum inteirinho, adoro essa baladinha deles aqui, é Not Alone Anymore. Acho essa balada muito legal. Mas é um álbum, assim, de ponta a ponta. E é um dos maiores supergrupos, né? Porque, pô, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison, pô, só fera, né? Do rock, da música. E conseguiram ser muito felizes aí no lançamento. Uma pena, né? Que o Roy Orbison morreu. Mas ainda lançaram o segundo CD, que também é legal. Claro que não chega ao nível desse primeiro, mas é bem legal também. E, puta, eu indico, meu. Quem gosta aí desses caras que nós falamos aí, de todos eles, tem que conferir esse álbum aqui. Vale muito a pena. Demian, você ainda tem uma cópia aí para vender, não tem, não? Tem uma aqui ainda. Quem se interessar depois, entrar em contato com o Demian. Ele ainda tem uma cópia, vale muito a pena, hein? E ainda vou receber mais 4 peças aí, porque sai bastante, meu. Porque o volume porque como são 2 CDs, os 2 da carreira e mais o DVD, vale a pena, né? Vale muito, vale muito. E o preço aí é o melhor do mercado, né, Marco? Esse eu peguei com o Demian, realmente, preço muito bom, viu? Preço muito bom, vale a pena. Quem tiver interesse aí, só entrar em contato com o Demian. DJ, agora é sua vez aí para falar desse super melhor do mercado. Tá travando aí, tá acontecendo aí. Olha lá, o DJ ficou babando no álbum lá, a carinha dele. Olha lá a cara dele. Voltou, Cris. Com você. Travou aí, ó. Voltou? Cara, voltou. Falou, Marco. Puta disco legal. O George me deu. Eu tenho vinil, não tenho CD isso aí, cara. O George me deu esse disco, eu voltei a ouvir no programa quando a gente fez aquela vez e essa semana de novo. E é legal que no disco eles trocaram tudo de nome, assim, né, cara? Estão tudo com o nome da banda, assim, né? Nelson, não sei o quê, Otis, Wilbur, tudo assim, né? O sobrenome, assim, cara. Os sobrenomes todos Wilbury. Wilbur, tudo Wilbur. O Handle With Care, o clipe é mó legal, cara. E eu acho que é o principal single desse disco aí, né? Isso. É a primeira. Puta legal, eu marquei Handle With Care, Congratulations, que eu acho legal também pra caramba. E a Last Night, cara. 3 sons que eu acho mais legal desse disco, cara. Eu até marquei, porque eu preciso fazer anotação aqui, senão eu vou esquecer. Puta disco legal, puta super grupo, só cara cabuloso no bagulho, cara. E só sobrou hoje em dia, só tá 2 vivos, né, meu? Só o Jeff Lynne do Like Orchestra e o Bob Dylan, né, cara? Os outros 3, o último foi o Tom Petty que morreu, né, cara? Sim. Cara, foda. Mas puta disco legal. Foi um disco assim surpreendente do Marco ter escolhido isso aí. Não esperava que ele ia escolher um disco desse aí. E realmente, se você for pôr na ponta do lápis, é um puta grupo. Olha os caras que estão aí, cara. Só se for Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty e o cara do Electric Light Orchestra. Essa é outra banda legal também, que eu acho legal, hein? O Electric Light Orchestra. Eu acho bem legal, cara. O vocal, legal. A voz desse cara, de Jeff Lynne, eu acho legal pra caramba a voz dele. Cara. Legal pra caramba mesmo. Marco, puta escolha, puta disco legal. E legal, cara. Foi então, legal. Até pelo que você falou, Cris, olha o nome dos caras já. Palavras do programa, chegamos ao fim, né? Então, Cris, até pelo que você falou, né? O nome dos caras já na época em que saiu, né? Todo mundo ali tinha um puta de um nome já, né? Na cena ali, pô, George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, né?
E é legal também ter até no DVD tem, né, o clipe, quem quiser procurar no YouTube, da música End of the Line, que eu achei uma homenagem muito legal para o Roy Orbison. Roy Orbison, eles gravaram um disco no final de 88, o Roy Orbison infelizmente faleceu. Ele já estava até com planos de gravar disco novo com o Jeff Lynne na produção. End of the Line é uma música que eles escolheram para fazer um clipe, e aí são todos dentro, parece ser um vagão abandonado de trem, e uma cadeira onde seria o lugar do Roy Orbison tá só com o violão dele, assim, encostada, né? E, assim, aí nas partes em que o vocal é do Roy Orbison, eles ficam mostrando, né, o local, o lugar, a cadeira. Eu acho uma homenagem muito bacana, assim, muito legal, né? Singela, né? Mas muito legal, assim, muito bem pensada pro Roy Orbison, o Lefty Wilbury, que tinha acabado de falecer ali. Mas, pessoal, é isso daí. Oi? Marco, vivo só tá o Bob Dylan e o Jeff Lynne, né? Isso. Os dois só. O Cris acabou de falar, né? Os outros, foi o Tom Perry, os outros, infelizmente, o Tom Perry foi o último que faleceu. Infelizmente, os outros já nos deixaram. Mas aí, assim, um dos maiores supergrupos da história, até pelo nome dos envolvidos, né? Importância na época já para a cena dos envolvidos. Pessoal, isso daí. Vamos terminando mais um programa Rock-On, edição número 27, comemorando um ano de programa. A gente espera que possa fazer mais programas. Quero agradecer durante esse um ano, primeiramente, aos meus grandes amigos aqui, Demian Vinícius e Cristiano Eugênio, por participarem junto conosco aí desse programa, Essa, na verdade, para a gente é uma brincadeira, né? Mas que, pô, muito legal, a gente gosta muito de fazer esse programa. Agradecer Eu não aguento, o Demian é foda. Os programas que eu mais rio é o Demian que sorta dele, cara. Tem uns que solta, tem uns que solta no Zap também, né? Que não tá no programa. Não, do Rolling Stone, ó, vamos falar rapidinho aqui, Marco. O do Rolling Stone, como eu falei, a gente foi fazer uma reunião, só que o Demian não pôde, por causa que ele teve que ficar com os filhos dele, não deu. E aí, de sacanagem, eu e o Marco vamos escolher o Rolling Stones pra gente tirar a cacada do Demian de novo. Na hora que eu vi, eu falei, sabia que vamos escolher o Rolling Stones. Sabia. Eu falei assim, mas eu vou falar, zoeira à parte, pô, é um dos discos mais legais do programa, velho. É um dos discos mais legais do programa. Puta de um disco. Ele escolheu a dedo. Dele. Ele não quis mostrar. Os zippers. Mas, pessoal, agradecer também ao pessoal aí que teve um pessoal, Amaro, Regis, o Thiago, que eu não sei se pôde acompanhar o programa de hoje, mas o pessoal que acompanhou a gente aí durante esse ano, para a gente realmente foi muito importante. É um programa pequeno, modesto aí, mas que a gente faz aí de coração, com muito amor, né? A gente está sempre fazendo o melhor, tentando trazer um material de qualidade para todo mundo. Muito obrigado, pessoal, e vamos esperar aí. Vamos esperar que a gente possa ter muitos mais programas pela frente. Demian. Tchau para todo mundo. Tchau com a palavra. Manda beijo. Vou falar, o Demian vai falar agora, depois a gente fala. Eu queria, nesse um ano de programa, agradecer, né, meus colegas, Marco, Cris, que a gente começou aí na programa na pandemia. Ainda estamos na pandemia, né, mas começou naquela fase difícil da pandemia. Gostamos muito de rock e acabando, né, tendo essa ideia aí de fazer o programa, porque gostamos, né, de falar sobre o assunto. Não estamos ganhando nada, na verdade, como o Cris disse, estamos pagando. Gasta, mano. Mas é gratificante aí se passar esse um ano aí falando sobre o que a gente mais gosta, que é a música. E agradecer a todos que participam, são inscritos, acompanham o programa, todos essas, Amaro, que participou hoje, Regis, quem mais esteve aqui no programa, o George, enfim, todos colegas aí que
assistem e curtem o programa Rocon. Eu tive que ser muito forte, porque se eu não fosse forte, o Marco e o Cris iam transformar esse programa num programa de fofoca do rock, né? Eu tive que ser muito forte. Vai quem fala! Quem fala não. Os caras queriam colocar umas coisas no programa aí que vocês iam ver. Eu tive que ser muito forte aí, ó. Ter ponta firme ali, porque os caras iam colocar umas coisas. Por outro lado, o Demian é o que faz a gente rir aqui. Ele solta cada uma, cara. Eu não sei quem é bonito, não sei quem é charmoso. Se eu contar o que os caras iam colocar aí no programa, vocês iam ver que vocês não iam rir também. É o Demian, eu sei que acho. Mas legal, pessoal. Muito obrigado aí pela participação, a todos aí que estiveram com a gente durante um ano. Valeu mesmo. Beleza, rapaziada, Marco, Demian, os parceiros de programa, um ano. Eu vou ser sincero para vocês, antes de fazer o programa com os caras, eu fiz uma live só para passar a pandemia, fazer alguma coisa na pandemia aí. Depois o Marco e o Demian foram um dos convidados que eu fiz a live. Eu fazia de 10 dias, que o Marco acho que foi o primeiro e o Demian foi o segundo convidado. Isso. E aí, quando acabou as lives, eu já estava com o saco cheio de fazer live, cara. Os caras vão fazer um programa, eu já não estava muito afim, não. Falei, puta, mano. Tô afim de fazer programa aí não, cara. Aí os caras vão fazer, cara, mas daí de 15 dias a gente faz. Então, beleza. Aí já temos um ano fazendo programa aí já. Mas é legal, porque casco o bico o Demian solta cada uma aqui que não dá pra aguentar. Não dá nem para editar, que o programa é ao vivo. O Demian solta quem é bonito, ele converter é charmoso, ele fala direto. E aí... E o que é legal é que a gente casca o bico, não tem rabo preso com ninguém, não sabe? A gente faz do jeito que a gente quer, fala dos dias que a gente quer, não sabe? O horário que a gente quer, e a gente agradece muito quem assiste aí. A gente, que nem o Marco falou, a gente tenta fazer o melhor possível. Todo mundo tem trampo aqui, todo mundo está ocupado, mas o Marco é o cara que mais faz aqui pelo programa, faz as artes, ele que faz tudo aí. Mas então, ganha bem também, né? Ele ganha bem. O Marco é um... Imagem com azul aqui agora. Acho que está chegando a minha hora de eu embarcar, cara. Tá vindo um além aqui, uma luz do além. O Ghost, tá vindo o Ghost aqui. Mas puta, legal, um ano. Valeu todo mundo que assiste, que acompanha. Todos os caras que participaram aí: Amaro, Regis, Jorge, Thiago, Fernando, todos os caras que já participaram aí, valeu. E vamos estar mais um ano aí. Beleza, rapaziada? Obrigado. Valeu a todos aí. Abraço, Demian. Abraço, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todos. Valeu. Manda um beijo pro David Coverdale, Demian. O Demian beijão, David. É rápido. O Demian gosta do Nelson também, viu, cara?